te adoramos, Deus da glória. Te adoramos, Espírito Santo, te adoramos, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus. Porque o Senhor merece ser glorificado, o Senhor merece ser exaltado. Pai, te damos honra, te damos glória, porque o Senhor merece ser glorificado, no nome de Jesus. Pai, te exaltamos, Senhor, nessa noite, pela nossa vida, pela nossa família. Obrigado, Deus, pela proteção divina, Jeová, no nome de Jesus. Obrigado pela sua misericórdia, obrigado pelo teu perdão na nossa vida, Deus da glória. Pai, tenha misericórdia e compaixão da nossa vida nesta noite, no nome de Jesus de Nazaré. Pai, ensine-nos a cultuar a Ti de forma verdadeira, Pai da glória, em nome de Jesus, de forma correta, Senhor. Pai, consagramos a nossa vida na Tua presença nesta noite, em nome de Jesus. Pai, que a Tua misericórdia, que o Teu perdão, Deus da glória, continue se manifestando na nossa vida. Pai, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia e compaixão do Seu povo. Pai, no nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado nessa noite. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai, nós entregamos esse culto na Tua presença. Teu nome seja glorificado, seja engrandecido pelo nosso ser. No nome de Jesus. Nós queremos cultuar a Deus mais uma vez nessa noite. Nós queremos adorar a Ele. Mas antes disso, gostaria de convidar aqui o nosso Pai para poder interceder, para poder orar, para iniciarmos com o nosso culto, para adorarmos a Deus no nome de Jesus, independentemente do lugar onde você se encontra. Aí mesmo louve seu Deus, aí mesmo glorifique o seu Deus, aleluia. Eu lembro do povo de Israel, até mesmo no cativeiro, eles glorificavam o Deus dele, eles faziam sacrifício para o seu Deus, aleluia. Então nós queremos fazer o mesmo nessa noite, no nome de Jesus. O bom é que nem eu nem você nos encontramos no cativeiro, aleluia. Então Deus seja glorificado por causa disso. No nome de Jesus, nós queremos pedir ao nosso Pai para poder orar, no nome de Jesus. Pai misericordioso, nos aproximamos a Ti, ó Pai, a esta hora, Pai. Estamos aqui para cultuar. Pai, pedimos o Teu Espírito Santo para que venha neste culto, Pai, para que tenhamos um culto maravilhoso, Pai. Tudo o que estamos a fazer, não estamos a fazer para nós mesmos, mas estamos a fazer para os nossos irmãos espalhados de Rovuma ao Maputo, de Zumbo ao Índico, Pai. Pai, pedimos o Teu Espírito Santo para todos os crentes, aqueles que são crentes verdadeiros, nesse momento, Pai. É esse momento que nós devemos ver qual é o crente verdadeiro e qual é o crente de hipocrisia. Deus Pai, estamos também a pedir que a Tua mão poderosa venha, Pai, para mandar parar essa pandemia, ó Pai. Nós os homens não somos capazes, mas levamos para Ti, ó Pai, nós olhamos para Ti, meu Deus, para que o nosso Deus possa estender a Tua mão poderosa para mandar parar isso, ó Pai. Os científicos, nenhum deles puderam ver qual é o remédio para isso, mas o único remédio vem de nosso Deus. Nós confiamos em Ti, ó Pai, dependemos de Ti, ó Deus misericordioso, cheio de graça. Ah, Pai, te louvamos, bendizemos o Teu nome, porque Tu mereces, meu Deus. Estamos a entregar tudo agora nas Tuas santas mãos, orando no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós queremos convidar a Deus com este hino. Nós queremos dizer que a Sua graça, Senhor, nos basta. Aleluia. Porque quanto mais nos encontrarmos fracos, quanto mais nos encontrarmos cansados,
Deus ele está pronto para nos ajudar, aleluia. A graça dele está disponível para todo aquele que se entrega na presença dele, amém? Nós queremos convidar a ele através desse hino, no nome de Jesus. Tua graça, Deus, tua graça, Pai. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em sua casa para sempre, o seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em sua casa para sempre, o seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor. Sua graça me basta, Senhor. Sua presença me sustenta, Senhor. Sua graça me basta, Senhor. Sua presença me sustenta. No nome de Jesus, te adoramos, Deus. Senhor. Sua graça me basta, Senhor. Sua presença me sustenta, Senhor. Sua presença me sustenta, Senhor. Sua graça me basta, Senhor.
Sua presença me sustenta, Senhor. Pai, te adoramos nessa noite pela tua graça, Senhor. Te exaltamos, Deus, pela sua misericórdia. Te exaltamos, Senhor, pela força, Jeová, no nome de Jesus, que o Senhor tem colocado em nós, no nome de Jesus. Pai, te adoramos pelo teu auxílio divino na nossa vida, Deus da glória, no nome de Jesus. Obrigado pela sua graça, Rei da glória. Obrigado pela tua graça, Jeová, na nossa vida. Obrigado pela tua força em nós, Jeová, no nome de Jesus. Obrigado pela tua misericórdia na nossa vida, Deus da glória, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Rei da glória, nessa noite. Pela tua graça em nós, Deus da glória, no nome de Jesus. Aquilo que o mundo não pode compreender, mas apenas aqueles que são seus podem compreender, Jeová, no nome de Jesus. Sabe, igreja, é necessário entendermos uma coisa na presença de Deus. Existem coisas que Deus não precisa da nossa força para fazermos, mas Ele mesmo é que tem agido por nós, aleluia. Existem certas coisas que não tem sido necessário nós nos manifestarmos, mas é Deus manifestando em nós, aleluia. Essa é a graça dEle, esse é o auxílio divino dEle sobre a nossa vida, aleluia. Existem coisas que têm sido fora da nossa capacidade, mas o nosso Deus tem agido a nosso favor, aleluia. Então Ele merece ser glorificado, Ele merece ser engrandecido no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós queremos dizer que Ele é Rei do Rei nesta noite, porque na verdade Ele é Rei, no nome de Jesus. Diz a sua palavra que o trono dEle, ou o reinado dEle, dura para sempre, aleluia. Só aqueles que buscam a Deus reinarão com Ele para sempre, aleluia. Nós queremos adorar a Ele nesta noite, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, te adoramos, Senhor. Aleluia, te adoramos, Deus. Ramanda Rabagá Seremanai, no nome de Jesus. Te adoramos, Deus. Aleluia, te adoramos, Senhor, no nome de Jesus. Pai, te exaltamos nessa noite, no nome de Jesus. Pai, declaramos que o Senhor é Rei, declaramos que o Senhor é Deus. Pai, diz a tua palavra, Rei da glória, que todo joelho se dobrará, irá declarar numa só voz que só o Senhor Jesus é Deus. Pai, te adoramos nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, te adoramos, Deus. Te adoramos, ó Senhor, Rei do Rei, Tu és Senhor. Te adoramos, ó Senhor,
exaltamos cantando, Rei da glória. Tu és o Rei do Rei, Senhor. Os anjos criados por ti foram, os homens criados por ti foram. Te exaltamos cantando, Rei da glória. Tu és o Rei do Rei, Senhor. Te adoramos, ó Senhor, Rei do Rei, ó Senhor. Te exaltamos, ó Senhor, Rei do Rei, ó Senhor. Te exaltamos, ó Senhor, Rei do Rei, Tu és Senhor. Te adoramos, ó Senhor, Rei do Rei, ó Senhor. Te exaltamos, ó Senhor, Rei do Rei, Tu és Senhor. Te adoramos, ó Senhor, Rei do Rei, Tu és Senhor. Te adoramos, ó Senhor, Rei do Rei, ó Senhor. Pai, no nome de Jesus, te exaltamos nessa noite, Jeová. Te glorificamos, Rei da glória. Te glorificamos, Senhor dos senhores. Te glorificamos, Deus dos deuses. No nome de Jesus, Pai, nós queremos que não há outro Deus igual a Ti. No nome de Jesus, Pai, te damos honra, glória, louvor e adoração nesta noite. No nome de Jesus, ainda na presença de Deus, queremos convidar a nossa mãe para poder interceder nessa noite. No nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, nessa beira tarde que estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai, pedindo a Sua presença neste momento que nós queremos iniciar com o culto do dia de hoje. Pai, pedimos graça, pedimos a Sua presença, Espírito Santo, que esteja no meio de nós. Não esquecendo de cumprimentar todas as províncias que esse momento estão nos assistindo. Pedir que estejam firmes na adoração, a orar e a pedir a presença do Espírito Santo para que nos ajude nessa epidemia. Todos os departamentos estejam fortes e temos que dobrar o joelho e orar, porque só Deus é que pode nos curar. É só Deus que pode fazer desaparecer do conhecimento que todo o trabalho está parado. Não estamos a fazer como nós queríamos fazer este ano, mas nós temos fé que tu, Deus é dono de tudo. Chegará o dia que o Senhor vai levantar a sua mão, mandar parar como sempre mandou parar. Não há nenhuma doença que pode não se curar e não ter medicamento, mas tu, Deus, tem medicamento. Falta hora e dia que Deus vai declarar a cura. Em nome de Jesus, queremos pedir o Espírito Santo que esteja no meio de nós.
não esquecer orar para todas as províncias do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índio. Que estejam firmes mães, jovens, pastores, anciãos. Estejam firmes orando, assim como estamos orando nas casas em grupo. Deus vai ouvir a nossa oração e está ouvindo. Em nome de Jesus. Agora vou interceder o homem escolhido no dia de hoje para dar a mensagem. Que Deus lhe usa, Pai, como o teu instrumento. Unge a sua boca, porque ele sozinho nada pode falar. Só com sua presença, com suas palavras, é que pode conseguir satisfazer todo o mundo que vai ouvir essa oração. Em nome de Jesus, entrego ele nas tuas mãos. E nós também que estamos aqui sentados, pedimos a direção do Espírito Santo que nos usa essa tarde, para poder entender e compreender a sua palavra. Em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, orei com muita certeza que Pai está no meio de nós. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Quero agradecer a Deus nesta linda noite pela minha vida e a vida da minha família. Também quero louvar a Deus pela vida do apóstolo, o homem de Deus, juntamente com a sua digníssima esposa. Deus abençoe em nome de Jesus. Também quero saudar os irmãos que estão aqui presentes. Deus abençoe vocês. Também os irmãos que estão aqui, estão aí nos acompanhando de várias províncias. Deus abençoe vocês no nome de Jesus. O nosso funeral não foi marcado para hoje, é porque Deus nos deu essa oportunidade de podermos ouvir a palavra de Deus. Então nós queremos agradecer a Deus imensamente por esta oportunidade que Ele nos deu de podermos meditar na palavra de Deus. Na verdade, sem a palavra de Deus nós não vamos ir avante. Sem a palavra de Deus nós não vamos prosperar, não vamos crescer espiritualmente. Então a palavra de Deus é algo muito importante no seio da igreja. Meus irmãos, em poucos minutos eu quero compartilhar a palavra de Deus. Prepare o seu coração para que Deus venha falar no seu coração, no nome de Jesus, para que o Espírito Santo venha Ele ministrar na sua vida, assim na vida daqueles que estão abrindo o seu entendimento para poder receber a palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no primeiro livro, Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 1, e vamos meditar até o versículo de número 5. Gênesis, capítulo de número 15. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Diz a palavra do Senhor: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abraão: Ó Senhor Deus, que me darás, visto que moro sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? 3. Disse mais Abraão: A mim não me tens dado filhos. Eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. 5. Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu, e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhe: Assim será a sua descendência. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus. Vamos meditar um pouco nessa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu trago um tema para poder compartilhar com a igreja, que é: permaneça na visão que Deus colocou em ti. É a palavra em que nós estaremos ouvindo nesta noite. Permanecer na visão que Deus colocou em ti. Primeiramente, nós temos que saber o que é visão, né? Nós, como a igreja, nós não podemos servir a Deus primeiro sem ser visionários.
todo aquele que se levanta, ou seja, Deus quando chama o homem, ele chama o homem através de uma visão. Deus leva a sua visão e ele põe na vida do homem, e o homem começa a exercitar aquilo que é o desejo de Deus, o propósito de Deus sobre a face da terra. Quando nós falamos da visão, a visão é que direciona a igreja. Uma igreja sem visão é uma igreja morta. Uma igreja sem visão é uma igreja que não cresce. Uma igreja sem visão é uma igreja que não tem realmente, podemos dizer, a capacidade de poder ser igreja. Por isso, quando nós falamos da visão, é algo muito importante nas nossas vidas. Todo aquele que é homem de Deus, todo aquele que é mulher de Deus, é necessário que tenha visão para que a sua caminhada seja bem sucedida. Então, a visão faz com que a palavra de Deus, a promessa de Deus, venha se cumprir nas nossas vidas. E quando nós falamos de você permanecer na visão, é porque tem algumas pessoas que recebem a visão da parte de Deus, mas por causa das circunstâncias, por causa da vida, então as pessoas acabam desistindo da visão que Deus havia colocado nelas. Então há necessidade de nós como igreja permanecermos na visão. Primeira coisa, quando nós falamos da visão, a palavra visão, estamos a falar alguma coisa vista em sonho ou em transe e usada por Deus para comunicar uma mensagem a alguém. Então, quando a visão vem de Deus, como eu dizia no princípio, ela tem um certo propósito a atingir nas nossas vidas ou a se cumprir nas nossas vidas. A visão nos leva para outro nível. Então, a visão faz com que Deus, ele venha agir, venha também a fazer o seu desejo, a levantar os seus filhos através dela. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós aprendemos todo aquele que recebe a visão da parte de Deus, essa pessoa chama-se vidente. A palavra vidente significa aquele que recebe a mensagem através, ou seja, que recebe a mensagem da parte de Deus para poder comunicar uma certa pessoa, para poder comunicar um certo povo. Assim, quando nós vamos meditar, antigamente os profetas eram chamados de vidente através das visões que eles recebiam da parte de Deus para poder comunicar ao povo. Então, se nós vamos a meditar, é importante que nós tenhamos a visão e que nós possamos permanecer na visão. A visão te levanta, a visão te fortalece, a visão te dá vida, a visão te dá esperança, a visão te purifica, a visão te direciona, a visão te prepara, a visão te cuida. Então a visão te faz prosseguir, a visão te faz construir, a visão te prospera, a visão te torna vencedor. Então a visão também te justifica. Por isso há necessidade de nós como igreja do Senhor termos a visão. Então por isso a minha exortação, o meu conselho, a palavra que Deus colocou no meu coração é de você permanecer na visão que Deus colocou em ti. Irmãos, nós encontramos um texto bíblico no Gênesis. A Bíblia fala sobre a vida de Abraão. Segundo a história, diz que Abraão, ele vivia realmente numa terra em que lá não se adorava o verdadeiro Deus. Não é porque lá as pessoas não conheciam a Deus. Conheciam a Deus, claro. As pessoas sabiam, não. Aqui existe um Criador. Existe um Deus invisível. Existe um Deus que merece todo louvor e toda adoração. Mas por causa da idolatria, por causa das pessoas se desviar da presença de Deus, cada um fazia o que entendia em seu coração. Então, a Bíblia Sagrada diz que Abraão, ele vivia com os seus pais, ele vivia com os seus irmãos, ele vivia com a sua esposa. Chegou um certo tempo, irmãos, em que Deus, ele queria falar com Abraão. Por isso nós aprendemos da Bíblia que diante de Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Muitas das vezes nós julgamos pela aparência. Muitas das vezes nós começamos a condenar os irmãos.
Mas o que acontece? Deus, ele sabia muito bem que Abraão vivia na idolatria. Mas Deus, ele tinha que se identificar para poder libertar Abraão. Então Deus, ele tinha que falar com Abraão por intermédio da visão. Por isso eu disse, a visão é que te dá a vida. Se você não tem visão, você está morto. Então, nesses momentos, irmãos, nós estamos a ver, se Abraão, ele vivia no momento de crise, porque quem vive no pecado, quem vive na idolatria, está a viver no momento de crise. Então, é no momento da crise, onde Deus, ele se manifesta para poder nos libertar. Algumas pessoas pensam que Deus não, Deus fala conosco quando nós estamos no mar de rosa. Deus fala conosco quando nós estamos na piscina, talvez. Deus fala conosco quando nós estamos num restaurante a comer hambúrguer. Não. Escuta uma coisa. Deus, ele fala quando vem aqui a situação não está nada bem. Por isso a Bíblia Sagrada nos ensina, Deus se apresenta, se identifica diante de Abraão por intermédio da visão. A Bíblia diz que Abraão, ele teve uma visão. E quando Deus chega lá, ele diz, sai da sua terra, da sua parentela. Abandone a sua família. Abandone os seus hábitos, porque eu tenho algo diferente para te dar. Mas o que acontece, irmãos? Quando nós falamos da visão, estamos a dizer que algumas pessoas, elas entendem a visão de Deus, mas não vão avante. Elas começam a recusar. Por isso eu disse no princípio, nós estamos num momento difícil. Nós estamos realmente a identificar quem é irmão, quem não é irmão. Algumas pessoas, por causa dessa situação que nós estamos a viver, já deixaram de cultuar. Algumas pessoas dizem, não, eu era pastor, era vice-pastor, mas os crentes estão a aproximar e dizer, pai, nós queremos cultuar, já dizer, na minha casa não há culto. Porque a situação não está nada bem, cada um em casa dele. Então, irmãos, isso significa que, algumas vezes, nós perdemos a visão de Deus quando carregamos essa mentalidade. Então, tem pessoas que não sabem como é que está a vida das ovelhas, como é que está a vida do pastor. Então, está cada um de qualquer maneira. Então, significa que quando nós perdemos a visão de Deus, tudo fica de qualquer maneira. E a palavra de Deus nos ensina que, quando Deus se apresenta diante de Abraão, Abraão começa a contemplar a visão que vem da parte de Deus. Mas o que acontece, irmãos? Antes de tudo, nós precisamos saber uma coisa. Se nós formos a permanecer na visão, a visão vem para poder o quê? Vem para poder nos levar, para podermos ser salvos por Deus. Então, nota uma coisa. Nós, como homens, como mulheres de Deus, nós precisamos ser visionários e visionária. Então, para você realmente ser visionário e visionária, não importa o lugar onde você está. Então, você deve florescer aonde Deus te plantou. Algumas pessoas dizem, não, eu não posso servir a Deus porque o meu vício é demais. Algumas pessoas dizem, não, os meus problemas são demais. Algumas pessoas dizem, não, porque eu tenho falta daquilo, então eu não posso servir a Deus. Não, você precisa saber uma coisa, você deve florescer aonde Deus te plantou. O trabalho de evangelismo, o trabalho de purificação somente vem de Deus. Por isso eu disse no princípio, a visão, ela nos purifica. E a palavra de Deus diz que Abraão, ele teve a visão. A Bíblia diz, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Então, quando Deus recebe a visão, a Bíblia diz, primeira coisa, o que Deus disse para Abraão, ele disse, não temas. Aleluia. Deus disse, não temas. Então, nós temos que saber, por que Deus disse não temas? Deus, a Bíblia diz que Deus, ele não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de fortaleza. Por isso ele tinha que se manifestar diante de Abraão, dizer, Abraão, não temas. Muitas das vezes, quando nós recebemos a visão de Deus, nós começamos a colocar o medo em frente nas nossas vidas. Então, quando nós também recebemos a visão de Deus, o inimigo ele está sempre na nossa trás para poder tirar-nos a visão. Aleluia. Então, quando nós recebemos a visão de Deus, o inimigo luta para poder realmente nos tirar da presença de Deus. Então, por isso Deus disse para Abraão, não temas. Na verdade, nós perdemos a visão algumas vezes por causa do medo. Por isso a Bíblia diz assim,
o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então, o que o ladrão quer nas nossas vidas é tirar a visão que Deus colocou em nós. Na verdade, irmãos, quando você está na visão de Deus, você é alguém diferente. Quando você vive na visão de Deus, você é uma pessoa bem-sucedida. Você não tem confusão com alguém, você sabe, não. Aqui Deus é que vive na minha vida. Deus é que comanda na minha vida. Algumas pessoas estão a desistir de adorar a Deus por causa de medo. Algumas pessoas não estão a carregar a Bíblia, não estão a meditar na palavra de Deus por causa do medo. Então, quando nós colocamos o medo como Deus, irmãos, nós estamos perdidos. Ou nós somos a igreja, ou nós somos o mundo. Porque a Bíblia diz assim: nos últimos dias farei a diferença, ou verão a diferença entre o justo e o injusto, o que serve, o que não serve. Então, é nesses momentos, irmãos, em que nós conseguimos analisar quem está na presença de Deus, quem não está na presença de Deus. Por isso, na Bíblia nós encontramos um homem chamado Jó. Jó carregava a visão que vinha da parte de Deus. Então, quando Jó perde tudo, ele diz assim: será que Deus, ele não traria o mal? Além do bem também que ele nos dá, será que ele não traria também o mal nas nossas vidas? Então, significa que em Deus nós encontramos o bem, nós encontramos o mal. Tudo isso somente para poder o quê? Aprovar. Ou seja, para poder provar a nossa fé. Onde nós estamos? Aonde nós estamos parados? Qual é a nossa firmeza? Então nós precisamos permanecer na visão de Deus. A segunda coisa, o que Deus disse para Abraão. Primeira coisa, ele disse: não temas. Então, a segunda coisa, Deus disse para Abraão: não temas. A segunda coisa foi: eu sou o teu escudo. Então, quando nós recebemos da parte de Deus a visão, nós temos que saber: Deus é o nosso escudo. Aleluia. Então, quando nós falamos de escudo, escudo é uma peça de armadura antiga que resguardava o corpo do guerreiro. Então, todo guerreiro, quando entrava na batalha, colocava o escudo para não ser atingido. Então, Deus está a dizer: eu sou o escudo. Mesmo que você permaneça na minha visão, mesmo que o inimigo vá atrás de ti, então eu sou o teu escudo. Algumas vezes nós morremos espiritualmente por não reconhecer Deus como escudo. Algumas vezes nós recuamos, nós não crescemos espiritualmente por não conhecer Deus como o nosso escudo. Então Deus disse: eu sou o teu escudo. Significa que as batalhas que você vai passar, quem vai pelejar não é você, sou eu. Quando você passar por um momento de aflição, quem vai superar não é você, mas eu vou superar, vou suprir as suas necessidades. Então, significa, em outras palavras, que quando os problemas aparecerem na sua vida, você precisa deixar comigo, porque quem te chamou sou eu. O problema, irmãos, algumas pessoas esquecem que foram chamados com quem? Então, quando você esquecer, perder memória, quem te chamou, você fica maluco. Então, por isso, Deus tinha que deixar bem completo para Abraão: não temas, porque eu sou o teu escudo. Sabes, irmãos, hoje a Bíblia já não está a ser mais famosa. A palavra de Deus não está sendo muito relatada. Acordou, coronavírus. Foi para o trabalho, coronavírus. Foi fazer isso, coronavírus. O assunto já é coronavírus. Os homens estão a esquecer da palavra de Deus. Então, se nós formos a colocar Deus como nosso escudo, realmente, irmãos, nós não temeremos. A Bíblia diz que ainda a terra mude, mas nós, como filhos de Deus, não temeremos. Morrer, todo mundo vai morrer. Ninguém pode escapar da morte. A morte é um caminho para o crente, para partir para a casa do Pai. Então, se você não quer morrer, irmão, você não está preparado. Então, você tem que estar preparado para poder morrer, porque nós todos carregamos a morte. Não estamos a dizer que nós não podemos nos prevenir. Sim, nós podemos, mas da morte ninguém pode fugir. Então, por isso nós temos que colocar Deus como nosso escudo. Então, a terceira coisa, o terceiro ponto, o que Deus disse para Abraão. Deus disse o seguinte para Abraão. Ele continua dizendo: eu sou o teu, no versículo de número, no mesmo versículo número 1, a Bíblia diz, ele disse: não temas,
E no segundo ponto ele diz assim: eu sou o teu grandíssimo galardão. Aleluia. Primeira coisa, nós encontramos 3 requisitos. Primeiro requisito é não temer. Segundo requisito, Deus é o nosso escudo. Terceiro requisito, nós temos que saber que a nossa recompensa vem de Deus. Então, quando Deus ele nos chama, ele nos recompensa. E a Bíblia diz que quando Abraão ele teve aquela visão, ele disse: Senhor, tu conheces a minha vida. Eu não tenho filho, e o meu servo ele vai ser herdeiro, ele vai governar a minha casa, as minhas riquezas vão estar com os meus empregados. Então isso não pode ser, Senhor, eu quero filho. E quando Abraão contemplava a visão, a Bíblia Sagrada diz que Abraão ele tinha que ouvir a voz de Deus. Deus disse: não, quem vai governar na sua casa, quem vai levar as suas riquezas, não vai ser aquele teu servo, mas sim vai ser o teu filho, o primogênito. Mas o que acontece? Aqui nós encontramos os benefícios daqueles que permanecem na visão de Deus. Porque quando Abraão ele ouviu essa voz, quando ele contemplou a visão, quando ele foi tirado da casa dos seus pais, Abraão não murmurou. Muitas das vezes quando nós recebemos algo da parte de Deus para poder exercitar, nós começamos a murmurar. Nós começamos a viver na confusão. Então Abraão ele tinha que obedecer tudo o que Deus fazia na vida dele. Ele disse: eu não tenho filho, eu preciso de um filho para poder herdar, eu preciso de um herdeiro. E Deus está dizendo: Abraão, não, quem vai governar na sua casa, quem vai levar as suas riquezas vai ser o teu filho. Vocês já imaginaram? Deus, ele está dizendo para um velho, não para um jovem. Amém? Abraão já era velho, Sara também já era velha, não eram jovens. Então, significa que a visão de Deus é uma loucura para os homens que não conhecem bem, que não entendem a palavra de Deus. Por isso, quando a Bíblia diz assim: a sabedoria de Deus é uma loucura diante do mundo, a sabedoria do mundo também é uma loucura diante de Deus. Então, quando nós não carregamos a visão de Deus, então nós somos possuídos com o espírito de adivinha. Então, o que é o espírito de adivinha? O espírito de adivinha é aquilo que nós estamos a ver. As pessoas pesquisam, estão a procurar a solução para poder paralisar, acabar com esta pandemia. Este diz: não, eu descobri aqui um tipo de líquido. Este: não, eu descobri aqui. Então significa que o mundo está com o espírito de adivinha. Então, na verdade, o mundo não reconhece o verdadeiro Deus. Deus disse: o povo que se chama pelo meu nome. E Jesus disse: onde estiverem 2 pessoas ou 3 reunidos em meu nome. Nos últimos dias, as pessoas já esqueceram o nome de Deus. Aleluia. Então, a igreja não pode ser possuída ou possuída com o espírito de adivinha. Então, a igreja deve clamar, orar a Deus, porque a igreja é visionária. Então, nós encontramos aqui Abraão, ele a apresentar os seus requisitos diante de Deus. Sim, eu recebi a visão, eu quero ser o seu servo, mas também eu tenho minhas necessidades. Então Deus ele disse para Abraão: você vai ter um filho. Ainda mais, a Bíblia diz que Deus ele tinha que levar Abraão. Ele foi no mar, já era noite, isso em visão. Abraão contemplava a visão. Ele disse: olha para o céu. Abraão olha para o céu em visão. Ele disse: o que tu vês? Disse: as estrelas. Disse: uau, você vê as estrelas? Disse: sim. Então peço para você contar as estrelas. Podes contar o número das estrelas? E Abraão disse: não, Senhor, eu não estou a conseguir contar, porque são muitas estrelas. E Deus disse assim: assim será a sua descendência sobre a face da terra. Deus está a dizer para velho, ainda vou continuar a falar isso. Está a dizer: assim será a sua descendência sobre a face da terra. Irmãos, na verdade, quando a promessa vem da parte de Deus, Deus não falha. Quando a promessa vem da parte de Deus, Deus ele cumpre. Quando a promessa vem da parte de Deus, Deus ele abençoa, Deus ele ajuda, porque a promessa é de Deus. Então, quando nós vivemos perturbados, como uma igreja sem visão, automaticamente nós vamos para o caminho da perdição. Por isso Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. O assunto aqui é você crer em Deus. O assunto aqui é você crer em Jesus.
Então, quando você deixa de querer em Deus, deixa de acreditar em Deus, deixa de permanecer na visão de Deus, automaticamente você sai da presença de Deus. Então, a Bíblia Sagrada ainda continua nos dizendo, Deus disse, eu sou o teu galardão. Significa, galardão são os benefícios, como eu dizia, do chamado, ou seja, da visão. Então, Deus, ele tinha que abençoar Abraão, dar filho. Deus, ele tinha que prosperar a vida de Abraão. Deus, ele tinha que cumprir com a promessa. Então, irmãos, a visão é algo muito importante nas nossas vidas. Se nós formos a entender na Bíblia, todos os profetas que receberam a visão da parte de Deus, eles receberam num momento difícil. Vocês vão encontrar lá Daniel, para ele receber a visão de Deus, ele não estava bem, não. Foi lançado na cova dos leões. Vocês vão encontrar Jeremias, homem de Deus, homem rejeitado pelo povo, que recebeu a visão de Deus, ele foi lançado no poço. Vocês vão encontrar lá um homem chamado Isaías, foi um homem maltratado pelo povo, mas ele permaneceu na visão de Deus. Nós vamos encontrar lá muitos homens de Deus, muitos profetas, eles não perderam a visão que Deus havia colocado neles. Por isso a nossa oração é que pastor, é que obreiro, é que você crente, permaneça na visão que Deus colocou em ti. Você não pode deixar de ser crente por causa de coronavírus. Não, não pode. Algumas pessoas dizem, não, já estamos no momento de coronavírus, então eu me viro para a igreja. Isso de igreja vou deixar com o pastor, o apóstolo dele, vou deixar, eu já nem estou aí, vou lavar minhas mãos. Ei, você era crente ou acompanhante? Então nós temos que ser crentes. Você não pode mudar de comportamento no momento difícil. Só que no momento em que você pensa que nós estamos a viver na crise, você tem que saber, Deus também quer falar com o seu povo. Então por isso, Abraão, ele foi receber a visão de Deus no momento de crise. Aleluia. Então nós temos que entender isso. Nós temos que permanecer na visão que Deus, ele colocou em nós. Quando nós vamos meditar na Bíblia, irmãos, no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 15 até 17, diz a palavra de Deus: e aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão de Deus, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhante de homem, e ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender esta visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Nós temos que entender isso. Primeira coisa, irmãos, o que nós aprendemos nesse versículo, nesse livro, nós entendemos que quando nós recebemos a visão da parte de Deus, temos que procurar entender. Muitas das vezes as pessoas dizem: não, eu tive visão de Deus, mas você não procurou entender o que Deus quer falar contigo. A Bíblia diz que quando Daniel ele recebeu a visão da parte de Deus, ele buscou entender. Só que o que acontece? Aqui no buscar entender, você tem que buscar entender através de oração, tem que buscar entender através de louvor, tem que buscar entender através da adoração, tem que buscar entender através de súplicas, tem que buscar entender através de jejum. Daniel, ele ficou jejuando 21 dias somente para poder entender a visão de Deus. Agora você não ora, você não jejua, você não lê a Bíblia, você não gosta da Bíblia, é inimigo da Bíblia. Agora você diz: Deus não me revelou, Deus ele me deu visão. Isso não é visão, irmão. Talvez você está habituado a assistir televisão. Então nós temos que ter a visão que vem da parte de Deus. A Bíblia diz que Daniel, ele buscou entender a visão de Deus. No momento em que ele busca entender a visão de Deus, a Bíblia diz que Deus, ele tinha que mandar um anjo chamado Gabriel para poder fazer entender a Daniel a visão que Deus havia lhe mostrado. Então significa que quando você tem visão, o teu trabalho é de buscar. Então o trabalho dos anjos ou de Deus é de fazer entender o que Deus quer. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão. Então Deus não nos dá confusão, nos dá a visão. Então quando a visão é acompanhada com confusão, você tem que desconfiar.
Porque a Bíblia Sagrada diz que Satanás também ele se manifesta como um anjo da luz. Por isso temos muitos irmãos que dizem, não, eu sou homem de Deus, mas na verdade não carregam os frutos de ser homem de Deus. Então, uma das coisas que nós devemos entender, irmãos, vamos aprender com Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele pegou 3 servos, Tiago, João, Pedro. Então, quando Jesus ele pega esses 3 homens, Jesus disse, vamos orar. Quando chegaram lá, começaram a orar. A Bíblia diz, em visão, os discípulos viram Elias, Moisés. Aleluia. Em visão, os discípulos viram Elias e Moisés. E Jesus começou a transfigurar. Então, quando os discípulos, eles contemplaram aquilo, eles ficaram admirados, porque eles nunca o tinham visto. E a Bíblia diz, depois daquela visão, depois da oração, Jesus pega os seus discípulos e disse, agora vamos. Mas o que acontece? Antes de eles entrar na aldeia, Jesus disse assim para os seus discípulos, irmãos, vocês sabem o que vocês viram. Só que o que eu vou vos pedir agora, vocês não precisam contar para ninguém. Aleluia. Vocês contemplaram a visão, vocês viram aquilo que vocês viram, mas vocês não precisam dizer a ninguém. É o problema que nós temos dentro da igreja, é o problema que alguns homens de Deus têm. Tem certas visões que você não pode contar para ninguém. E a Bíblia Sagrada diz, Jesus tinha que dizer isso a eles. E eles guardaram aquela palavra. Então, só que o que acontece? Jesus diz assim, vocês não podem dizer a ninguém, até que eu seja morto e eu ressuscite, depois vocês vão contar a visão. Então, meu irmão, quando você carrega a visão de Deus, antes de se cumprir na sua vida, não pode contar para ninguém. Você deve contar a visão quando as coisas acontecerem, para que as pessoas venham a se converter através daquilo. Então as coisas ainda não aconteceram. Você diz, eu vou ser profeta, vou ser evangelista, vou ser talvez pregador, eu vou ser próspero. Uma coisa, as coisas ainda não aconteceram na sua vida. Então, se você for a falar para as pessoas, então você tem que saber que mais tarde pode não vir a se cumprir por causa da tua boca. Então, foi o que Jesus recomendou. Então, nós devemos contar a visão a algumas pessoas, a certas pessoas, depois de se cumprir. Por isso, quando nós falamos de Daniel, se Daniel escreveu o livro, é porque ele contemplou, ele viu, as coisas se realizaram. Então, ele tinha que também escrever para fazer entender aos outros o propósito de Deus sobre a vida dos homens. Então, o que nós não podemos perder, irmãos, é a visão. Algumas pessoas perderam a visão por causa do curandeiro, perderam a visão por causa da mentira, perderam a visão por causa de fofoca, perderam a visão por causa de ódio, perderam a visão por causa da inveja. E este é o momento de a gente viver na visão de Deus. Quem carrega a visão que provém de Deus ama, irmãos. Quem carrega a visão de Deus, irmão, valoriza os outros. Quem carrega a visão de Deus, honra os outros. Quem carrega a visão de Deus, ele realmente respeita todo aquele que está ao seu redor. Então você diz, não, eu estou em Deus, mas você não lidar com ninguém. Irmão, você tem que desconfiar se isso é visão ou não. Então a Bíblia Sagrada diz que Deus, ele abençoou Abraão, porque Abraão, ele permaneceu na visão de Deus. Se Abraão fosse uma outra pessoa, diria assim, essas coisas de Deus, eu prefiro voltar para minha terra, servir o meu pai. Não, Abraão ouviu, contemplou a visão, ele permaneceu em Deus. A Bíblia Sagrada diz, somente a salvação vem para aqueles que perseveraram. Todo aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Por isso, em outras palavras, a Bíblia está dizendo assim, todo aquele que permanecer na visão de Deus, será salvo. Então você não pode deixar o inimigo tirar a visão na sua vida. Não pode deixar o inimigo desfazer e fazer na sua vida. Você precisa permanecer na visão. Paulo, homem cheio de visão, ele diz assim, eu corro para poder atingir o alvo que é Cristo. Significa que quando Paulo, ele aceitou a Jesus, quando ele tornou-se crente, o objetivo dele, a visão dele, que ele recebia da parte de Deus, também a sua fé, ele diz, não, aqui o meu objetivo é Cristo. As pessoas podem me tentar, os demônios podem me tentar, as pessoas podem me zombar, as pessoas podem me odiar, mas aqui o alvo é Cristo. Então, irmão, quando o alvo é Cristo, significa que a visão está a sustentar você. Então nós precisamos permanecer na visão, irmãos. Se você não tem visão, se você não carrega visão, se você perdeu a visão,
Então o Espírito de Deus, nesta noite, está a despertar a sua mente, está a despertar o seu coração, para que você realmente volte a ser uma mulher vidente, volte a ser um homem vidente, um homem que recebe da parte de Deus as visões. Nós encontramos na Bíblia um homem chamado Bartolomeu. A Bíblia Sagrada diz que Bartolomeu era um homem cego. Então, sendo ele cego, a Bíblia diz que ele estava em Jericó, na rua, pedindo esmola. Mas o que nós podemos aprender dele? Num certo dia, irmãos, Jesus ele passava pela cidade de Jericó. Então, sendo Bartolomeu cego, ele apenas escutava as vozes, escutava o som, escutava as pessoas falando e passando. Mas o que acontece, irmãos? A Bíblia diz que já que ele era cego, não era surdo, ele procurou saber, será que quem está a passar por aqui? E as pessoas se aproximaram a ele e disseram, quem passa por aqui é Jesus. Então, já que ele tinha um certo problema de visão, então ele tinha que clamar a Jesus. Então, no momento em que ele começa a clamar a Jesus, ele começa a clamar com toda a fé, dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então a Bíblia diz que os homens impediam a Bartolomeu para chegar diante de Jesus. Escuta uma coisa, quando você carrega a visão de Deus, você carrega algo precioso. Então significa que no momento em que você vai caminhar, você vai se deparar com obstáculos. As pessoas lutam para ver você atrás, não ir em frente. Então, só que o que acontece? Já que nós aprendemos que Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa recompensa, Deus é que pode nos sustentar, então você precisa permanecer, caminhar. Mesmo no espinho, irmão, você precisa permanecer a caminhar. Bartolomeu, ele não voltou para trás, dizer, os homens estão a dizer, não, agora eu tenho que voltar, então tenho que ficar e permanecer assim cego. Não. Bartolomeu, ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então a Bíblia diz que Jesus ele escutou a voz de Bartolomeu. Então quando ele escuta a voz de Bartolomeu, a Bíblia diz que Jesus ele começa a liberar certas palavras, porque Jesus tinha autoridade. Jesus falava com autoridade. Então nós aqui aprendemos com Jesus, todo aquele que carrega a visão de Deus, carrega também a autoridade. Quando você carrega a visão de Deus, você prega na autoridade. Quando você carrega a visão de Deus, você canta na autoridade. Quando você carrega a visão de Deus, você serve com autoridade. Então a Bíblia Sagrada diz, Jesus disse, deixem ele vir. Então quando Bartolomeu, ele se apresenta diante de Jesus, Jesus pergunta a ele, o que tu queres que eu te faça? É a pergunta que surge. O que tu queres que eu te faça? Muitas das vezes as pessoas vão na igreja porque têm problema de emprego, mas estão cegos. Muitas das vezes as pessoas vão na igreja porque têm problema de conceber, mas ainda são cegos. Muitas das vezes as pessoas vão na igreja porque, na família as mortes não param, mas sem saber estão cegas. Então Jesus está a perguntar, o que tu queres que eu te faça? Porque não adianta você pedir a Deus, eu quero ser próspero, eu quero ser guardado por Deus, sem saber você é cego. Deus não guarda cego, irmão. Deus guarda visionários. Por isso a Bíblia Sagrada compara a águia com um crente, porque a águia é visionária. Então todos que são crentes também são visionários. Então o que Bartolomeu disse para Jesus, ele disse, eu quero voltar a ver. Aleluia. E eu quero voltar a ver. Significa que Bartolomeu, ele vinha vendo, mas se ele disse que eu quero voltar a ver, significa que ele vivia vendo, mas alguma coisa que fez com que Bartolomeu perca a visão. Eu não sei se Bartolomeu perdeu a visão na bebida, não sei. Eu não sei se o Bartolomeu perdeu a visão na feitiçaria, também não sei. Mas ele disse, eu quero voltar a ver de novo. Por isso alguém precisa voltar a ver de novo nesta noite. Precisa ver as coisas de uma forma diferente. A nossa mente não pode se assemelhar com a mente do mundo. Nós não podemos chorar como o mundo chora. Nós temos que saber que nós temos um Deus, irmão. A Bíblia diz que Deus, ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Então nós precisamos permanecer em Deus. Assim como Bartolomeu disse, eu quero voltar a ver de novo. E a Bíblia Sagrada diz que Deus, ele toca, Jesus toca os olhos
de Bartimeu, e Bartimeu ele começa a contemplar de novo. Então, talvez você já perdeu a visão, já parou de servir a Deus, já parou de amar as pessoas, já parou de fazer coisas que você vinha praticando porque você havia perdido a visão, mas nesta noite você precisa voltar a ver de novo. Nesta noite você precisa se colocar em pé na presença de Deus, para que Deus ele possa te dar a visão. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos aí o livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 10, 11, começando também no versículo 1. A Bíblia diz, João ele disse, eu vi. Nós temos que entender, ele estava na visão, estava a contemplar as coisas de cima. Ele disse, eu vi o Filho do Homem. Os seus olhos eram como se fosse tocha ou fogo. Os seus cabelos eram brancos. A Bíblia diz, no seu peito, lá era semelhante a um cinto de ouro que estava no seu peito. E a palavra de Deus diz, os seus pés eram como reluzentes. Então, significa que o João, ele estava a contemplar realmente na pessoa de Jesus. Então, quando a Bíblia diz que os seus olhos eram como de tocha, de fogo, significa que diante de Deus nada pode se esconder. Os olhos de Deus, irmãos, são como fogo. No momento em que Deus ele olha para a terra, ele começa a ver tudo. Ele começa a ver quem é visionário, quem não é visionário. Então você não pode perder a visão, irmão. Deixa Deus te usar. Nesse momento de crise, tudo é possível. Deixa Deus ele falar contigo. Deixa Deus levantar você. Escuta uma coisa. Você precisa voltar a servir a Deus a maneira que você vinha servindo. Claro, não podemos ir ao templo, mas você não pode deixar de ser crente. Você precisa permanecer na visão que Deus colocou em ti. Como eu disse no princípio, diante de Deus não há acepção de pessoas. Então, se você é tesoureiro, continua como tesoureiro. Se você é secretário, continua como secretário. Se você é pastor, ainda não perdeu a identidade do seu pastor, você continua como pastor. Se você é evangelista, continua como evangelista. Então essa pandemia não veio para tirar os nossos dons. Os dons ainda não permanecem nas nossas vidas. Então se você quer se aproveitar para poder se desviar, irmão, você está perdido. Então Deus abençoe você nesta noite. Eu acredito que Deus ele abençoa você e você não vai ser mais a mesma pessoa em nome de Jesus. Então Jesus já te fez a pergunta, o que tu queres que eu te faça? Mas a sua pergunta deve ser, Senhor, eu quero voltar a ver de novo. Então você precisa voltar a ser visionário, a ser homem visionário, mulher visionária, para que Deus ele possa falar contigo grandemente na sua vida. Então Deus ele nos ama, Deus ele tem um grande propósito com as nossas vidas. O importante é a gente permanecermos na visão dele e entendermos aquilo que Deus quer em nossas vidas. Então, por favor, cuide a visão que Deus colocou em ti. Cuide aquilo que é precioso que nós recebemos da parte de Deus, que Deus ele colocou em ti. Então, nós queremos aqui deixar o homem de Deus no nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tinha para poder compartilhar com os irmãos, né? Eu acredito que aqui tem visionários, visionárias, homens e mulheres de Deus. Então eu quero acreditar que o Espírito Santo ele está no nosso meio. O Espírito Santo ele está nos ajudar a irmos avante com o Evangelho. Então nós queremos aqui deixar o homem de Deus para poder nos ensinar no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado. É o momento agora para nos dirigirmos à presença de Deus por tudo aquilo que nós ouvimos. Se você quer que a tua visão seja uma visão forte, então tem de dobrar o joelho agora mesmo. Onde estás lá? É o tempo. Você não pode enfraquecer por causa dessa epidemia. Não, não, não. Nós temos que ser pessoas que vencem as coisas. O Paulo disse, eu sou mais que vencedor.
em Cristo Jesus. Agora vamos na presença de Deus. Senhor nosso Deus, Pai misericordioso, Deus de ontem e hoje eternamente, o Deus que não muda. Nós homens mudamos, ó Pai, mas o Senhor é fiel para nós, ó Pai. Estamos a interceder para os nossos irmãos espalhados por aí fora, ó Pai, rumo ao Maputo de Zumbo, ao Índico, para que o Espírito Santo possa tomar a eles para serem visionários. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, levanta, meu irmão, em nome de Jesus, olhe à frente, não volte para trás por causa dessa epidemia. Se calhar agora você já não vai à igreja, se calhar você já não ora, se calhar você nem dá a oferta na igreja já não dá. O que foi fechado são casas de orações, mas os nossos corações estão abertos. Grande igreja é o coração onde habita o Espírito Santo. Oh Deus, ajuda-nos, oh Pai. Claro, essa carne é fraca, mas Senhor, pedimos, Espírito Santo, para nos pôr de pé, para nos clamar, para nos falar do Evangelho para todos, ó Pai. Obrigado, meu Deus. Eu quero entregar isto nas tuas mãos. Eu sei que o Pai está a ouvir as nossas orações, porque tu disseste, se vocês estiverem em mim e eu em vós, pedireis tudo o que vocês querem e será feito. Obrigado, Pai. Estamos a entregar tudo nas tuas santas mãos, orando no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. No nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado nessa noite pela sua palavra, no nome de Jesus. Se eu fui abençoado, creio também que você foi abençoado nessa noite. Com esta palavra permanecermos na visão de Deus. Aleluia. Então permaneça na visão de Deus, no nome de Jesus. Aleluia. Nós queremos dar as nossas ofertas nessa noite, no nome de Jesus. Prepare aquilo que você preparou nesta noite para o nosso Deus. No nome de Jesus, aprendemos uma vez aqui com o nosso evangelista Bernabé que num culto não apenas adoramos, não apenas ouvimos Deus falar, mas também damos oferta. Aleluia. E é o que nós queremos fazer nesta noite, no nome de Jesus. Aleluia. As nossas dificuldades e as nossas capacidades não determinam a visão de Deus na nossa vida. Amém? No nome de Jesus, Deus seja louvado por isso. Aleluia. Quero convidar a nossa mãe para interceder a favor das ofertas, no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Essa oportunidade que nos deu o dia de hoje, de ouvir a sua palavra, Pai, que fortifica nas nossas vidas, em nome de Jesus. E não paramos de tirar as nossas ofertas, em qualquer casa, em qualquer canto que os irmãos se encontram. Depois da oração, devemos tirar oferta e pedimos que Deus abençoe os nossos bolsos e abençoe os nossos empregos, abençoe os nossos projetos, abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos lares, Pai. Abençoa tudo que nós pegamos, porque foi Deus que nos deu. Em nome de Jesus, quero agradecer. E muito obrigado, irmão Tito, por essa mensagem. Para todos aqueles que puderam ouvir no dia de hoje, estejam firmes, não voltam atrás. Tenham a decisão com a vossa cabeça e o seu coração, porque é através da sua cabeça e o seu coração que pode dedicar e que você esteja firme na palavra de Deus. Em nome de Jesus.
quero deixar essa oração nas tuas mãos, para que Deus abençoe para todos aqueles que vão sair nesse lugar. Pedimos que Deus nos acompanhe nas nossas casas e abençoa no lugar onde é guardado essa oferta, para que a sua casa não tenha fome. E Deus disse: experimenta e eu abrirei as janelas do céu. São essas janelas que noite e dia estamos a pedir que Deus abra as janelas do céu e abençoe as nossas casas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Não esquecer, amanhã estaremos aqui de novo pelas 18 horas, no nome de Jesus. Um culto de louvor, adoração a Deus e de mais aprendizagem. Aleluia. Creia que Deus vai abençoar a sua vida e vai mudar você cada vez mais que ouvir a palavra dele. Amém? Deus abençoe vocês nessa noite, no nome de Jesus. Até amanhã. Soft Pro Studio. Eu quero me dedicar a ti. Não há nada que pode me impedir de te louvar na tua casa. Me sinto mais seguro. Tu és o meu refúgio. Alegrei-me quando me falaram: vamos pra casa de Deus. Os meus pés estarão aqui na tua casa, de dia e de noite. Te louvarei enquanto eu viver. Sitakile nguvu sinene, we Yehova wazinjalo. Kambi namunta anzishaniseke, ikusani na weni, we Yehova wanga. From today I praise the Lord, because it's my goodness, the Lion of Judah. I will not cry. Today I am covered with the blood of Jesus, forever in my life. Alegrei-me quando me falaram: vamos pra casa de Deus. Os meus pés estarão aqui na tua casa, de dia e de noite. Te louvarei enquanto eu viver. Cantai um cântico novo ao Senhor, celebrai com júbilo todos os moradores de toda a terra. Santo Ele é, Altíssimo, Tu és Deus. Ele merece ser louvado, ser adorado, apenas o Deus. Ele merece toda honra, toda glória, apenas o Deus. Alegrei-me quando me falaram: vamos pra casa de Deus. Os meus pés estarão aqui na tua casa, de dia e de noite. Te louvarei enquanto eu viver. Alegria.
dedicar a ti. Não há nada que pode me impedir de te louvar na tua casa. Me sinto mais seguro, tu és o meu refúgio. Alegrei-me quando me falaram, vamos pra casa de Deus. Os meus pés estarão aqui na tua casa, de dia e de noite. Te louvarei enquanto eu viver. Sakilengo pusinene we Yehova watinjalo kambi na munta anzishaniseki ikusani na weni we Yehova wanga. From today I praise the Lord because it's my goodness. Lion of Judah, I will not cry. Today I am covered with the blood of Jesus forever in my life. Alegrei-me quando me falaram, vamos pra casa de Deus. Os meus pés estarão aqui na tua casa, de dia e de noite. Te louvarei enquanto eu viver. Cantai cântico novo ao Senhor, celebrai com jubilo todos os moradores de toda a terra. Santo Ele é, Altíssimo, Tu és Deus. Ele merece ser louvado, ser adorado, apenas o Deus. Ele merece toda honra, toda glória, apenas o Deus. Alegrei-me quando me falaram, vamos pra casa de Deus. Os meus pés estarão aqui na tua casa, de dia e de noite. Te louvarei enquanto eu viver. Alegrei-me quando me falaram, vamos pra casa de Deus. Os meus pés estarão aqui na tua casa, de dia e de noite. Te louvarei enquanto eu viver. É por ti, Senhor, é por ti que eu vivo, é por ti que eu vivo, é por ti que eu vivo, é por ti, Senhor, é por ti que eu vivo, é por ti que eu vivo, é por ti que eu vivo, oh meu Deus. Soft Pro Studio. Eu quero me dedicar a ti. Não há nada que pode me impedir de te louvar na tua casa. Me sinto mais seguro, tu és o meu refúgio. Alegrei-me quando me falaram, vamos pra casa de Deus. Os meus pés estarão aqui na tua casa, de dia e de noite. Te louvarei enquanto eu viver. Sakilengo pusinene we Yehova watinjalo kambi na munta anzishaniseki ikusani na weni we Yehova wanga. From today Soft Pro Studio. Em 1963,
Espírito de Deus e a mão do Senhor Jesus ungiu aos homens para anunciar a palavra de Deus. Em 1963, o Espírito de Deus e a mão do Senhor Jesus ungiu aos homens para anunciar a palavra de Deus. Debaixo da mangueira, em Vila Massani, cidade da beira, começou a ir. Debaixo da mangueira, em Vila Massani, cidade da beira, começou a ir. Debaixo da mangueira, em Vila Massani, cidade da beira, começou a ir. A Assembleia de Deus Internacional é um povo eleito do Senhor, abençoado, comprado pelo sangue de Jesus. A Assembleia de Deus Internacional é um povo eleito do Senhor, abençoado, comprado pelo sangue de Jesus. Somos ADI, povo eleito.